Em 1593, na Silésia, e para você aí que já está se perguntando que raio de lugar é esse, a Silésia é uma localidade entre a Polônia e a Alemanha. Começaram a surgir boatos sobre um garoto de 7 anos, um tal de Christoph Miller, no qual simplesmente teria nascido assim do nada um dente de ouro. Tipo, o moleque nasceu com um dente de ouro. E é claro que é dele que a gente vai falar nesse vídeo. Lógico que toda essa conversa sobre uma criança na qual havia simplesmente nascido um dente de ouro não passaria despercebido nem naquela época, nem hoje em dia. A diferença é que hoje em dia está na internet, na época era do boca a boca mesmo. E um tal de Jacob Hartz, que era professor de medicina, decidiu investigar o caso. Ele foi até lá para conhecer o garoto e examinar o dente. A primeira coisa que ele fez foi comprovar que realmente havia um dente de ouro na mandíbula do moleque. Ele olhou lá e lá estava o dente. Ele então fez o teste com uma pedra de toque. A pedra de toque é um tablete de pedra escura que, quando entra em contato com metais macios como o ouro, ela costuma deixar um rastro visível. Ele fez o teste então com essa pedra no dente do garoto. Isso deve ter sido uma cena muito interessante, o garoto lá com a boca aberta e ele esfregando uma pedra no dente dele. Mas era assim que fazia, era o jeito. E acabou confirmando que sim, aquele metal que estava lá era ouro. Embora fosse de baixa qualidade. Porque sabe como é que é pobre, né? Pobre quando tem, ainda tem o que vale menos. O Hartz acabou escrevendo um tratado de 145 páginas sobre o dente do moleque. Esse tratado era tudo menos científico. Na verdade, ele acabou atribuindo o nascimento do dente do garoto a razões astrológicas. Porque, segundo ele, no dia em que o garoto nasceu, houve um alinhamento incomum de planetas que teria feito o calor do Sol aumentar. Olha isso, o calor do Sol aumentou e acabou provocando o nascimento do dente de ouro na mandíbula do garoto. E só do garoto no mundo todo. Tipo, se alinhou os planetas, aquela coisa toda, e aquela influência fez o Sol ficar mais quente e gerou um dente de ouro na boca daquele moleque, porque o Sol era invocado com ele. O Sol não curtia ele, e aí superaqueceu ali o osso do maxilar do moleque e fez nascer um dente de ouro ali. E o Hartz foi ainda mais longe, porque ele disse que aquilo ali não era só um evento físico, o nascimento de um dente de ouro. Ele também afirmou que isso era um presságio do futuro, que aquilo ali indicava que haveriam dias no futuro que seriam difíceis, cheios de calamidades, mas que seriam predecessores depois de uma era de ouro. Mas Hartz, hein? Mas por sorte, desde aquela época, nem todo mundo é sem noção. Nem todo médico concordou com o Hartz. Houve, por exemplo, um médico escocês chamado Duncan Liddell, que decidiu publicar a sua própria teoria, o seu próprio estudo sobre o dente do moleque. E segundo Liddell, o dente não poderia ter nascido de maneira natural e deveria ter sido feito pelos homens. Alguém tinha ido lá e feito um dente de ouro e colocado no moleque. Oh! Sempre há uma voz com bom senso nessa vida. O problema é que nem sempre as pessoas ouvem. Mas é uma luz. E no fim, o tempo acabou provando que o Liddell era certo. A pressão contínua da mastigação, aliada a constantes testes com a pedra de toque, porque você vê, o moleque fez fama. Fez fama com aquele lance de que ele tinha um dente de ouro nascido naturalmente. Então toda hora tinha alguém querendo que ele provasse que o dente era de ouro, fazendo o teste com a pedra. O moleque devia ficar com a boca aberta 90% do tempo dele. Isso, aliado ao fato de que ele tinha que comer, né, tinha que mastigar, começou a desgastar o metal em volta do seu dente. Começou a causar esse problema. E ainda para ajudar, certa vez ele teve uma discussão com um cara
E esse cara tava bêbado e o cara queria ver o dente de ouro do moleque. Mas o moleque já tava ligado que o negócio tava ficando sinistro, que tava começando a cair a casa. Talvez orientado, sei lá, pelos pais, pela família. Ele não tava mais permitindo que ninguém examinasse o dente dele. Ele sempre se recusava. Só que esse cara tava bêbado, tava chapadão. E ele disse, ô moleque, deixa eu ver aí teu dente. E o moleque não deixou, o cara pegou e enfiou-lhe a faca na bochecha do moleque. Esfaqueou ele. Após esse esfaqueamento, claro, precisou-se cuidar do ferimento. E o médico que veio fazer a sutura na bochecha do moleque acabou confirmando de vez que se tratava de uma fraude. Era apenas uma fina camada de ouro que envolvia o dente do moleque. E havia sido, obviamente, colocada por alguém. O Christoph acabou na cadeia, acusado de fraude. O cara que fez essa camadinha de ouro em volta do dente dele simplesmente se mandou, se pirulitou, nunca foi pego, nunca mais foi visto. Mas apesar de ter sido ocasionada por razões nada terapêuticas, nada médicas e nada sérias, o caso do dente de ouro do moleque acabou entrando para a história da odontologia, porque ele é considerado até hoje o primeiro caso, o primeiro processo de construção de uma coroa de ouro para um dente no mundo. Você vê. Só que o Christopher não pôde aproveitar na cadeia, né? Vai fazer o quê?